This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a conversar com os amigos da Casa Espírita Amor e Caridade. Muitas saudades. E o tema que a gente escolheu para nossa exposição de hoje é o Livro dos Espíritos. Agora, no último dia 18 de abril, então, nós tivemos a comemoração, vamos dizer assim, de 165 anos da publicação do Livro dos Espíritos. E esse, então, foi um marco do início, não do espiritismo, que ele sempre existiu, mas sim da codificação da doutrina, né? O espiritismo como uma doutrina que nos esclarece, nos educa até hoje, e a cada vez que nós conseguimos, né, estudar, nos esclarecer, a gente vai entendendo cada vez um pouquinho mais, né? Então, em função disso, é que a gente escolheu esse tema para fazer essa reflexão, né? Então, o espiritismo sempre existiu, os fenômenos sempre existiram, mas não havia uma explicação, e essa explicação iniciou a partir dos estudos de Allan Kardec, né, quando houve a codificação, e aí, em 1857, a publicação do primeiro livro. Então, o grande responsável por essa codificação foi Allan Kardec, que ele nasceu em 3 de outubro de 1804, na França. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? O seu pai era um magistrado, um juiz de direito, e a sua mãe era uma professora. A esposa, depois de Allan Kardec, a esposa dele também era professora. Allan Kardec, então, ele foi um escritor, um professor, filósofo, cientista. Né? Faleceu em 31 de março de 1869, com 64 anos de idade. E ele viveu, então, no século XIX, né? 1800 e alguma coisa. E que esse foi chamado o século das luzes. A gente vai falar um pouquinho sobre esse século para que a gente possa entender o contexto em que começou a codificação da doutrina, né? Porque, assim, durante um grande período, se atrofiou o espírito crítico no mundo. Era proibido falar, era proibido um monte de coisas, e na final de 1700 e os anos de 1800, né, o mundo começou a assistir a uma grande revolução intelectual, onde o iluminismo foi o ponto de destaque, né? Então, foi um período com grandes descobertas, surgimento de grandes ideais para a humanidade nos mais variados campos da ciência, da filosofia, da moral e das artes. Né? Então, esse período também trouxe ao ser humano conhecimentos científicos acerca da sua origem, sua constituição e o funcionamento do próprio corpo. Então, imaginemos que, após um período de grande repressão, vamos dizer assim, de atrofiamento, começou-se um período de grandes descobertas, de grandes estudos, né? E o apogeu do iluminismo, como a gente falou antes, ele se deu justamente na França, onde estava Allan Kardec, né?
E ele teve o envolvimento assim de grandes filósofos, cientistas, economistas que são estudados até hoje e que eles com essa abertura toda que se deu nos mais diversos os campos, propiciou ou facilitou um pouco o aparecimento ou a codificação da doutrina, né? Por quê? Porque se abriu um pouco a visão das pessoas, se buscava o destaque na inteligência, nas artes, a liberdade e o respeito ao ser humano, as descobertas. Então, tudo isso acabou sendo o terreno perfeito para que se pudesse brotar e aí Allan Kardec entrar em cena e codificar a doutrina que já existia. Então, nós temos diversos pensadores, principalmente iluministas, que facilitaram esse trabalho. Naquela época, então, nós tivemos o Voltaire, que foi um poeta, dramaturgo, filósofo, historiador e responsável por várias reformas que ocorreram na França, né? Montesquieu, que foi um político, um filósofo, um escritor francês e famoso pela separação dos poderes, né? Tínhamos antes o poder político, o poder gerencial, vinculado à igreja, né? Vinculado com o aspecto legislativo, e que ele foi famoso, então, porque ele introduziu essa separação dos poderes que temos até hoje, né? Rousseau, também um filósofo suíço, então, né? Este escritor, teórico, político e um compositor musical, né? Quesnay, um economista francês que criou a ideia de oferta e procura fundamental, inclusive na economia hoje. O mesmo conceito dele lá daquela época e usamos agora, né? Diderot, um filósofo francês, né? Um crítico ferrenho assim do absolutismo e do clero, né? D'Alembert, então um filósofo, matemático e físico francês, né? Foi um expoente, quer dizer, foi destaque no desenvolvimento teórico da física e da matemática. Temos também o rei Luís XVI, né? Ele criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura, reduziu a força da igreja, mas ele acabou não conseguindo fazer todas as reformas que ele prometeu, e então aconteceu a Revolução Francesa, que lutava pelos direitos e pela liberdade das pessoas, né? Napoleão, né, foi imperador da França durante 15 anos, e ele fez grandes reformas em prol da liberdade individual, da igualdade perante a lei, direito à propriedade, ao divórcio e ao ensino público. Então, vejam que no final dos anos 1700 e 1800, nós tivemos uma mudança comportamental, de pensamento muito grande, né? E que isso tudo foi provocado justamente preparando o terreno para que novas doutrinas surgissem. E, no caso, a doutrina espírita, que vamos falar um pouquinho agora, né? Então, o iluminismo é uma atitude geral de pensamento e ação que se caracteriza pela confiança no progresso e na razão,
pelo desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade de pensamento, né? O próprio Emmanuel cita no livro A Caminho da Luz, né, que esses espíritos todos eles foram instrumentos ativos para a reforma que trouxe a ideia de liberdade e que trouxe também a possibilidade da codificação da doutrina. Em 1776, tivemos, então, a independência dos Estados Unidos. Em 1789, a Revolução Francesa. Aqui no Brasil, em 1789, a Inconfidência Mineira. Né? Então, todos fatores que trabalhavam a questão da liberdade de pensamento. Além desses teóricos que eu já citei, no campo das artes nós tivemos músicos, Wagner, Chopin, Beethoven, Verdi, todos eles são daquela época, né? Renoir, pintores, Renoir, Manet, Monet, escritores, nós tivemos Stendhal, Goethe, Victor Hugo, Émile Zola, cientistas, Louis Pasteur, o Pierre e a Marie Curie, Darwin. Então, vocês vejam a riqueza de espíritos que encarnaram naquela época justamente como instrumentos para que se mexesse no pensamento, nas concepções que nós tínhamos naquela época. E que isso, então, propiciou, abriu o campo para o espiritismo, né? Porque eles foram fundamentais, foram instrumentos ativos mesmos para que a ideia de liberdade, né, se tornasse mais popular. E aí, neste campo todo de reformas, de mudanças de comportamento, é que surgiu o Espiritismo, né? Então, lá na época de 1848, a gente teve os fenômenos aqueles lá de Hydesville com as irmãs Fox, né? Que todos conhecem sobre aquela questão das batidas na parede, né? E que era de um antigo morador que havia sido assassinado naquela propriedade, e as irmãs Fox entenderam que podia ser uma comunicação inteligente, e aí resolveram começar a fazer perguntas, né? Então, tivemos esse fenômeno seguido daí das mesas girantes. Então, esses fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, e as mesas girantes, então, elas tiveram maior força na Europa, né? Então, percebam que os espíritos começaram a fazer toda essa movimentação justamente para preparar o terreno para a codificação da doutrina. Então, as mesas girantes começaram na Europa, bastante na França. Amigos de Allan Kardec começaram a convidá-lo, principalmente o senhor Fortier, que convidava Allan Kardec a participar, a conhecer. E ele, inicialmente, ele relutava. Na época, então, Allan Kardec era professor, com um intuito assim muito forte de científico, né? Não um pesquisador no seu sentido pleno, no sentido pleno da palavra, mas que buscava realmente a explicação científica para os fatos. Ele tinha um destaque para a área de química, física, matemática, astrologia, gramática, né? Então, ele era muito, muito inteligente, muito habilidoso,
E quando falavam em mesas que respondiam, ele pensava, não entendo como a mesa não tem inteligência para responder, né? Deve ter algum truque, alguma coisa de mágica. Mas com a insistência dos convites, ele acabou indo assistir uma sessão, porque justamente as pessoas que participavam eram pessoas que nem dizia dignas de confiança, né? E aí ele acabou presenciando, e logo ele percebeu que havia uma nova doutrina, né? E que não havia nenhum truque, não era magnetização, não era ímã, não era ilusão de ótica, né? Então ele partiu então para o estudo, porque ele percebeu que havia uma nova doutrina que estava aparecendo e que precisava ser codificada. E aí surgiu então a codificação do espiritismo, né? Não o espiritismo. Então, o que é o espiritismo? É um conjunto de leis, de princípios revelados pelos espíritos superiores a Allan Kardec, né? E que constam das suas obras. É uma ciência, então, que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, né? Com o mundo material. Os espíritos, a comunicação, né? Entre os espíritos e nós aqui na Terra. O que a doutrina nos revela? Ela nos revela novos conceitos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. A doutrina revela também o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da nossa existência, né? Qual é a razão da dor e do sofrimento que nós temos, né? Então, tudo isso consta das obras básicas da codificação da doutrina espírita. Por isso que nós falamos em 165 anos iluminando almas, porque 165 anos nos esclarecendo, nos educando, nos iluminando para que a gente faça as melhores escolhas e que a gente possa aí sim usufruir, né, de uma maior felicidade, entender e minimizar o nosso sofrimento através da prática do bem, da prática do amor, da caridade, do amor ao próximo. Então, por isso que a gente até intitulou essa reflexão, né? 165 anos iluminando almas, trazendo para nós a luz do conhecimento. Né? Quais são, então, os princípios básicos do Espiritismo? Tem uma certa ordem, mas não é ordem de importância, né? Então, a existência de Deus. Né? Comprovamos a existência de Deus como causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. A existência dos espíritos como seres imateriais e imortais. A partir do momento em que os espíritos são imortais, somos imortais, estamos fazendo aqui, buscando a nossa evolução. A evolução dos espíritos também é um princípio básico do espiritismo. A reencarnação como um processo natural de evolução espiritual. Para a gente alcançar a evolução
cada existência nós vamos nos melhorando. A imunidade, a mediunidade como um meio natural de comunicação entre os espíritos. A moral cristã como código de ética espírita e a pluralidade dos mundos habitados. Se estamos hoje na Terra passando por um processo de evolução, a própria Terra passando por um processo de mudança, saindo de um planeta de provas e expiações para um de regeneração. Isso significa dizer que alguns de nós permaneceremos na Terra como planeta de regeneração, e outros de nós iremos para um planeta mais afinizado com a nossa evolução, ainda mais primitivo, né? Então, esses os princípios do Espiritismo. E falando um pouquinho do Livro dos Espíritos, então, o Livro dos Espíritos tem 119 questões que são alimento para toda a eternidade. São conhecimentos que lá constam e que abrangem, de uma certa forma, toda a doutrina. Porque os outros livros que se seguem à publicação do Livro dos Espíritos, eles aprofundam aspectos que já foram trabalhados inicialmente no Livro dos Espíritos. Então, esses ensinamentos trazidos pelos benfeitores do espaço, quando bem refletidos, marcarão uma nova ordem no estado da humanidade, pois provocarão profundas modificações nos alicerces corroídos pela fé dogmática. Para que possamos alicerçar todo o conteúdo doutrinal, devemos estar sempre nos debruçando sobre os seus princípios fundamentais, com o intuito de torná-los atualizados. Então, para que realmente a doutrina nos ilumine, nós precisamos estudar, ler, nos dedicar e fazer as mudanças no nosso interior. Né? Provocar as mudanças, porque aí sim nós estaremos trabalhando na questão da nossa evolução. Então, o Livro dos Espíritos é um marco, né? É um marco de uma grande evolução espiritual para a humanidade, e que pode ser e deve ser, talvez, o nosso livro de cabeceira. Os adeptos deste estudo percebem as suas consequências, desde que a gente esteja, é claro, constantemente estudando, a fim de que a gente possa realmente trazer isso como alicerce para as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, nós tivemos, no ano de 1857, a publicação do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos traz informações sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com o mundo material, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Então, percebam que todos os princípios estão trabalhados neste primeiro livro. Aí nós temos, em 1861, a publicação do Livro dos Médiuns, né, que ele trata especificamente do desenvolvimento da mediunidade e da comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz a explicação das máximas morais de Cristo, a existência, a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Então, toda a parte do desenvolvimento moral se encontra principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo.
Em 1865, publicado o livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ele trata da justiça divina segundo o Espiritismo. É essa análise que é feita nesse livro. Explica, coloca bem a termo a justiça divina. E em 1868, a publicação do quinto livro, que é a Gênese. E esse livro, então, explica os milagres e as predições de Jesus e analisa as origens do universo e da Terra. Como eu falei antes, no Livro dos Espíritos, a gente traz todos esses assuntos que depois foram esmiuçados, vamos dizer assim, nos outros 4 livros da codificação. Então, nós temos, na questão, as questões 1 a 329 do Livro dos Espíritos, trata da questão de onde eu vim, e aí originou o livro A Gênese. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, da questão 330 à questão 613, nós abordamos o que eu sinto, e isso está no Livro dos Médiuns, então foi aprofundado no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai da questão 614 a 919, é porque eu sofro. E aí está contemplado no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que vai da questão 920 a 1019, é para onde eu vou. Aí nós temos o livro O Céu e o Inferno. Essa é uma pergunta preocupante, né? Para onde eu vou? Se a gente pensar na justiça divina, e assim, de uma forma bem simplista, né? O que a gente semeia, a gente colhe. Então, o que estamos semeando hoje é o que nós vamos colher na sequência, né? Já nos encaminhando, né, para o final, nós temos uma fala, né, de Allan Kardec, que diz assim: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em sê-lo, pondo em prática o ensino dos espíritos. O verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Então, estas são palavras de Allan Kardec. Então, nós não precisamos entrar em desespero. Né? Meu Deus do céu, quanto eu preciso ainda avançar. O verdadeiro, o espiritismo, ele não está procurando aquele que já está perfeito. Né? Ele procura e acompanha aqueles que se esforçam em se melhorar. Os que se esforçam em seguir os ensinamentos de Jesus. Então, isso para nós é um amparo, é um acalento, por quê? Porque nos motiva a sempre nos melhorar. Conhecer quais são as nossas deficiências, né? Quais são as nossas limitações e buscar a melhoria. É esse o amparo que a gente tem, é essa iluminação que a doutrina espírita nos traz. E encerrando, então, ser espírita
deve levar o indivíduo a um estado de compreensão da vida que o torne relativamente feliz consigo mesmo e com seu semelhante. O Espiritismo possibilita um novo olhar do homem e da realidade à sua volta, contribuindo para o despertar do ser humano em todas as suas dimensões. Então, vamos entender esse despertar com essa iluminação que temos da doutrina. Boa noite a todos, muito obrigada, que o menino Jesus derrame suas bênçãos e a sua paz em todos os nossos corações. Um grande beijo a todos e até uma próxima oportunidade.